Eu poderia fazer uma performance agora aqui, mas longe disso, e com muito temor no meu coração, na hora que nós estávamos orando aqui, o Senhor vai derramar estratégias para você. Ele vai trazer estratégias para os seus negócios. Eu vejo plantas baixas sendo derramadas. Isso não fala apenas sobre a questão de construção, de projetos arquitetônicos. Não, pode ser isso também, toma posse. Mas eu vejo o Senhor falando assim: tem novos projetos sendo liberados nesse lugar. Tem novos projetos. Tem casas que o Senhor vai liberar aqui nesse lugar. Vejo pessoas essa semana assinando um contrato. Eu sei que parece vago, mas com muito temor eu falo sobre isso. O Senhor está começando a liberar aqui. Liberar. A sua fidelidade determinará o que você vai viver em Deus. A tua fidelidade determinará o que você vai viver em Deus. Eu vou falar mais uma vez para algum crente tomar posse. A tua fidelidade na oferta, no dízimo, a Deus, em cada atitude, inclusive nessa, determinará o que você vai viver nele. Prepare para estar em mesas que você jamais poderia imaginar. Prepare. Vejo pessoas em mesas de negócios falando sobre negócio, mas no final você vai dizer: tudo isso eu tenho vivido porque tem um Deus que é vivo e move na minha vida. É Ele quem opera, é Ele quem faz, é Ele quem derrama. Então eu declaro, em nome de Cristo Jesus, 2 vezes mais. 2 vezes mais. O que significa isso, pastor? Veja como está hoje. Declaramos 2 vezes mais, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Isso fala de expansão. A gente fala de alargar das estacas, e eu estou vendo isso. Naquela época as tendas eram armadas, colocavam estacas, fixavam as tendas. Então quando falava de alargar das estacas, estava falando de uma ampliação, falava de um crescimento, falava de um avanço. Nós viveremos esse avanço, você viverá esse avanço de forma poderosa e sobrenatural. Tua área profissional será mudada. Deus vai agir nessa empresa que Ele colocou nas tuas mãos. Não tenha medo. Mas parece que eu não tenho recurso. Eu já ouvi essa frase de um grande homem de Deus, amigo: o Deus que aponta paga a conta. Se Ele falou, avance. Prepare naquilo que Ele tem para você, naquilo que Ele tem para derramar, naquilo que você tem para viver. Em nome de Cristo Jesus, nós repreendemos todo espírito de miséria, todo espírito maligno nos travando, trazendo confusão na área financeira, nos impedindo de viver aquilo que Deus tem. Cancelado e quebrado seja em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor venha mover sobre a minha e sobre a tua vida, e que nós possamos viver a porção que Ele tem para cada um de nós. Toma posse, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa mover de forma sobrenatural. Nós já recebemos essa porção, já nos rendemos completamente a Ti, mas nós estamos agora mais uma vez clamando que o Teu toque, a Tua direção venha sobre nós, que o Teu poder, a Tua presença nos envolva nessa noite, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que haja mudança, transformação, arrependimento, postura, decisões. Homens e mulheres se posicionando em Ti, homens e mulheres se alinhando com o Senhor, para que o Senhor venha cuidar, para que o Senhor venha direcionar, para que o Senhor venha mover. Repreendido todo mal, todo peso, sono, distração, cancelado seja agora. Que nós possamos receber a Tua palavra como ela é, palavra de Deus, que tem poder, que transforma, que sara, que liberta, que constrange, que faz a gente caminhar segundo o plano e o propósito do Senhor.
que o Senhor venha sobre nós, toma a minha vida, para que seja feita a tua vontade, não a minha, o teu querer e não o meu, para que o Senhor venha romper de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. É a ti que nós oramos e agradecemos. Proteja e guarda os juniores, infantil, que haja presença, poder do Senhor também sobre as crianças, sobre os professores, capacite-os, ajude-os poderosamente, que venha ser um novo tempo da parte do Senhor. É o que nós oramos e clamamos em nome de Cristo Jesus, amém e amém, aleluia. Tá diferente, gente. Não é papo de pastor, não. Tá diferente. Tá diferente. Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Estamos ouvindo aquilo que o Senhor Jesus tem falou através da vida de João, mensagens entregas para aquelas igrejas. Falamos aqui um pouquinho de cada uma delas. E nós estamos agora em mais uma, é a nossa 6ª mensagem. Nós tivemos umas introduções antes de chegar propriamente nas igrejas. Foi precioso demais. E nós estamos em mais uma série, na verdade mais uma mensagem dentro dessa série, que fala justamente sobre isso. E a igreja que nós vamos ministrar e falar hoje é sobre a igreja de Tiatira. Tiatira era a menor cidade na Ásia Menor. Era um pequeno centro industrial estabelecido na estrada principal entre Pérgamo e Sardes. Tiatira era uma cidade operária. Então a galera era sangue nos olhos, trabalho, correria, aquela loucura que nós sabemos. Tinha numerosas associações comerciais. E muitas dessas associações, na verdade, cada associação, você vendo, tinha o seu próprio Deus. E eles buscavam o que nós falamos de outros deuses, outras entidades, a qual eles chamavam de Deus. E muitos falam que após o expediente, esses membros participavam de festivais patrocinados por essas associações. Mas essas celebrações, essas comemorações, incluíam banquetes oferecidos a ídolos, aonde acabava sendo envolvido ou acontecendo orgias sexuais, orgias, loucura, depravação. Tiatira, quando nós olhamos, ela era uma cidade ali, uma sentinela, ou seja, havia um posto militar. Foi fundada para interceptar qualquer exército que tentasse se aproximar ou se aproximasse de Pérgamo, que nós falamos no domingo passado. E é bem nesse local que também tem uma igreja. Tem uns irmãos pregando sobre Jesus, falando a respeito de Jesus, comunicando a palavra do Senhor. E isso é precioso demais. E nós vimos aqui que a cada igreja estava envolvida em um contexto, em um cenário, em um ambiente. Havia lutas, guerras, cenários não apenas fora, mas também dentro das igrejas. E Jesus, a maneira como ele se apresenta para cada uma delas, começa a mostrar o que ele quer trazer para cada uma delas. Você viu, a cada igreja que nós falamos aqui, Jesus não se apresentou da mesma maneira. Quem percebeu isso aqui? Ele não se apresentou da mesma maneira. Então cada uma dessas igrejas que ele se apresenta, é a forma com que ele está vendo aquele cenário. E ele fala: eu estou me apresentando para vocês, para trazer o seguinte: Ele é aquele que tem o poder, Ele é aquele que pode mover, Ele é aquele que pode agir, Ele é aquele que pode tocar, Ele é aquele que pode operar. E Ele se apresenta para que aquela igreja venha entender: Deus tem um plano e um propósito para essa igreja, para a nossa igreja, para a igreja que for, para caminhar segundo o plano e o propósito dele. Posso ouvir um amém, igreja? E a maneira como Ele se apresenta é aquela maneira que nós gostaríamos muito de ver, mas a gente fala isso, mas se vê, vai tremer na base. A gente pede às vezes umas experiências, e na hora que você vê, dá medinho, dá um temor. Sim ou não, igreja? Já vi gente falando: quero ver um anjo, quero ver glória. Hora que vê, não quero mais não. Tremeu na base. Abra os meus olhos para que eu veja o mundo espiritual. No outro dia, fecha, Senhor, já deu. Tem coisas que a gente pede achando que vai ser normal, mas não tem como falar que é normal aquilo que é eterno, aquilo que é sobrenatural. E Ele se apresenta
Apocalipse 2,18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Escreve aí aquela igreja, ao anjo da igreja, o responsável, o pastor responsável, escreve para ele. Quem está falando com eles? O Filho de Deus. Que Filho de Deus é esse? Esse Filho de Deus agora é aquele que tem olhos como chama de fogo. Os pés são pés semelhantes ao bronze polido. E nós temos que entender o seguinte: quando fala de Jesus, olhos como chama de fogo, aqui está fazendo uma clara referência à onisciência de Jesus, porque o fogo ele penetra tudo. Então está falando da onisciência de Jesus. Então significa o quê? Quem está falando com vocês é aquele que conhece tudo, é aquele que sabe o que você fez no verão passado, é aquele que sabe o que eu e você fizemos, estamos fazendo e ainda faremos. Eu sou aquele que conheço tudo, eu sou aquele que sei de tudo. Eu penetro o mais íntimo, o mais profundo. Eu consigo penetrar, eu consigo sondar, eu consigo ver cada decisão que o ser humano vai tomar na vida, ou já tomou, ou está tomando. Quando fala da onisciência de Deus, é um poder que ninguém tem, nem Satanás tem, somente Deus tem, de saber tudo a respeito de todos, passado, presente e futuro. Ninguém consegue ter a não ser Deus, a não ser o Senhor tenha isso. E aqui nós vemos que Jesus está falando com aquela igreja: eu sou aquele que penetra em lugares que para você pode parecer que eu não vi, mas eu te vejo, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você postou, eu sei o direct que você mandou, eu sei as coisas que você fez, até mesmo quando ninguém estava vendo. Talvez tua esposa não viu, mas eu vi. Talvez teu patrão não viu, mas eu vi. Talvez teu marido não viu, mas eu vi. Talvez o pastor não viu, mas eu vi. Eu sou aquele que te conheço, eu sei quem você é, eu sei das tuas obras, eu sei o que você está fazendo. Olhos como chama de fogo. E nós temos que entender o seguinte: a maneira como vivemos determinará o que colheremos. A maneira como vivemos determinará o que nós colheremos. Pastor, como assim? Romanos capítulo 2 fala que Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então isso significa que o Senhor está de olho na minha e na sua vida. Ele está vendo que eu e você estamos agindo, fazendo, plantando, podemos chamar assim, semeando em atitudes. E Ele fala: a maneira como você vive determinará o que você vai colher, porque eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Alguém que está caminhando segundo o plano e a presença do Senhor, prepara que vai viver algo. Alguém que está vivendo fora, mas ninguém está vendo, não se preocupe, Ele vai retribuir para você também, de acordo com as obras que você está agindo, de acordo com a maneira como eu e você estamos vivendo. Então aqui o Senhor espera de nós que nós venhamos caminhar segundo a palavra dele. Então quando ele fala para aquela igreja: quem está falando com vocês é aquele que tem olhos como chama de fogo. Eu conheço o que você faz mesmo quando ninguém está vendo. Eu sei quem é você. Você pode transparecer ou passar algo para as pessoas, mas eu sei quem você é no íntimo, eu sei quem você é no coração, eu sei quem você é no mais profundo. E ele fala: eu vou retribuir, eu espero que você caminhe segundo o plano e o propósito do Senhor. Então aqui, querido, tem que trazer um temor na minha e na sua vida. Quando ele fala de alguém com olhos como chama de fogo, você tem duas oportunidades: ou falar misericórdia, ou falar glória a Deus. Por quê, pastor? Misericórdia, eu falo: Senhor, o Senhor me conhece, sabe que eu preciso mudar. E glória a Deus, por quê? O Senhor já me transformou, o Senhor já me mudou. Eu era realmente uma pessoa lá atrás, totalmente fora do plano do propósito do Senhor, mas hoje eu fui tocado por esse homem da mão furada. Hoje eu fui tocado pela graça dele, hoje eu fui envolvido pelo poder dele, e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, transformado segundo o plano e o propósito dele. Dê uma salva de palmas a ele bem forte, aleluia. E ele fala também que ele chega perante eles: eu sou aquele semelhante, os pés semelhantes ao bronze polido. O bronze, aqui não vai dar tempo de falar, na tipologia bíblica fala sobre juízo. O bronze fala sobre juízo. Então nós podemos dizer que aqui Jesus, ele julgará as nações.
Quando fala Jesus vai julgar, não quer dizer que ele fala como a gente fala de julgar a pessoa. Quando você olha, fala assim: não foi com a cara desse aí não, hein? Não foi. Essa irmã, não sei se esmalte está com cara aí de pomba, que de vez em quando gira. Falei nada. Falei a pomba que dá a girada. Está estranha. Ele não está falando disso. Ele está falando o seguinte: eu sou aquele que tem os pés como bronze polido. Isso fala que ele julgará. Mas julgará o que, pastor? Haverá um dia. Haverá um dia que todos, a Bíblia fala, mortos vão trazer os seus corpos, as pessoas, o abismo além vai trazer os corpos, e um trono branco será colocado. Esse trono branco não é para a igreja, porque nós cremos que a igreja foi tomada por Jesus, está lá com ele, aleluia, amém? Esse trono branco será para ele, ele julgará todos. Depois você vê Apocalipse 20, ele fala sobre isso. Ele vai falar assim que vão abrir livros, vai ter o livro da vida e vão abrir livros, e ele julgará segundo as obras de cada um, daqueles que não quiseram recebê-lo. Então ele vai julgar. Então o que eu e você levamos para a eternidade? Aquilo que nós fazemos aqui nessa terra, as obras, as atitudes, aquilo que nós fazemos. E eu falo para você que o Senhor espera olhar para mim e olhar para você e dizer o seguinte: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Vou falar mais uma vez, tem crente desse lado aqui, eu quero ver se aqui tem. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Por quê? Você teve oportunidades para caminhar segundo o padrão do mundo. Você teve oportunidades para fazer completamente fora. Mas você decidiu ser fiel à minha palavra, ser fiel à minha verdade. Servo bom e fiel. Agora é a hora de entrar na alegria do Senhor, para aquilo que Ele tem para você. Pode aplaudir Ele bem forte, aleluia. Então quando nós falamos que Ele julgará, Jesus vai julgar mesmo, irmão. Esse papo que a galera fica falando hoje: ai, não julgueis, não julguei, a gente entende o que a galera quer dizer, para você não ficar gerando preconceito com um, com o outro, um achismo e tal. Mas nós temos que caminhar segundo a palavra de Deus. Então as minhas atitudes não podem ser segundo o padrão do mundo. Você tem que ser segundo o padrão da palavra de Deus, porque Ele tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido. Ele vai julgar. O Deus de amor também é reto juiz. Aquele que a graça quer tocar a minha, a sua vida, também Ele entra em cena para julgar segundo o padrão que Ele estabeleceu. E Ele espera que os filhos possam caminhar segundo o plano e o propósito dEle. Mas agora Jesus fala para aquela igreja, fala: galera, eu tenho visto vocês, eu vejo o amor de vocês. Ele fala no versículo 19: eu vejo o amor de vocês, eu conheço as tuas obras. Ele fala: eu vejo o amor de vocês, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Olha só o que ele está falando, galera, estou vendo o serviço de vocês, estou vendo vocês servindo na casa, eu estou vendo ali, ó, o amor de vocês. Vocês servem, vocês dão assistência, tem assistência social, tem na célula, a galera dá suporte, dá amor. Cara, que legal, vocês estão envolvidos, está bênção, está maravilhoso. Eu vejo a tua perseverança. Olha só o que ele fala: perseverança é alguém que está lá, tem pancada, tem BO, tem treta, mas persevera, não desista, permanece firme. Ele vai falando sobre isso. Ele fala também: eu vejo, olha só, eu vejo e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Então fala que os caras perseveraram tanto, que eles estavam produzindo mais do que quando começaram. E isso aqui tem que ser uma lição para mim e para você. Às vezes muitas vezes na igreja, nós começamos com gás, mas nós parece que morremos no meio do caminho. Nós temos que ser uma igreja que começou, continua e não para. Uma igreja que começou, continua e não para. É mais ou menos assim: seu casamento, você casou, foi legal, bacana, você fez, foi maravilhoso, você continua fazendo e você ainda pode fazer mais. No seu profissional, na empresa, na área que for. Quem está comigo aqui deu para entender? Então ele está falando para eles: vocês, eu vejo, o que vocês estão fazendo hoje é mais de quando vocês começaram. Então se nós olharmos aqui, aparentemente parecia aquela igreja, segundo o que nós falamos na nossa linguagem versão street, estava bem na fita, estava bem legal. Porém, Jesus no meio deles diz algo: porém, galera, eu preciso dizer algo para vocês. Vocês estão tolerando algo que não era para tolerar. E ele fala assim no versículo 20:
Porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, no meio daquela igreja que tinha amor, perseverança, que ele falou: as obras de vocês são maiores de quando vocês começaram. Bacana, mas ele fala: porém, eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando essa mulher, Jezabel, no meio de vocês, está seduzindo, está envolvendo e está levando os meus servos a praticar coisas que eu falei que não era praticar, no caso aqui prostituição, e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui é algo bem interessante. Há debates, há tensões quando fala sobre essa questão dessa mulher. Há quem acha que aqui é apenas uma figura de linguagem, há quem acha que realmente era uma mulher, e há quem acha que o nome dela realmente era Jezabel. Há quem acha que não, ele está falando de uma mulher e ela está falando do espírito de Jezabel. Eu não vou ficar debatendo sobre isso. Eu quero falar sobre o que ele falou. No meio de vocês existe algo. Para mim, particularmente, eu acho que tinha realmente uma mulher lá, a mulher envolvida, aonde o espírito de Jezabel, que a Bíblia coloca e fala do espírito de Jezabel. Quem que era Jezabel? Jezabel era uma mulher de um povo estrangeiro, aonde um rei, Acabe, se casa com ela, um dos piores reis que Israel já teve quando estava o reino dividido. E ela se casou com essa mulher, Jezabel. Jezabel, ela cultuava outros deuses. Então essa mulher agora, ela entra no cenário, no meio do povo de Israel, o povo de Deus, e ela faz com que um povo agora começa a sutilmente descartar aquilo que é de Deus e começa a colocar aquilo que não é de Deus no meio do povo. Começa a colocar coisas que não agradam ao Senhor. Ela mata os profetas, tudo aquilo que é de Deus, meu irmão, ela arrebenta. Então aqui ele está falando o seguinte: nós sabemos do amor de Jesus, do Senhor Jesus, que nos constrange. Nós sabemos que a graça dele nos toca, nos envolve, e agora estamos com ele. Nós sabemos que a graça do Senhor nos transforma, mas nós não podemos ficar somente aqui. Nós temos que entender e agir completamente diferente do que muitas vezes falam, porque tem pessoas que dizem assim: não importa, Jesus me ama, então eu posso continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Eu posso continuar fazendo as coisas que eu quero fazer, na área que for, segundo o que eu quero, segundo os meus desejos, porque eu tenho que ser feliz. Então o Senhor Jesus, que é amor, Ele quer que eu seja feliz. Então jamais Ele vai me travar numa situação como essa. E se nós fôssemos pensar assim, Jesus acabou de falar para uma igreja: vocês estão fazendo um monte de coisa, mas tem coisa no meio de vocês que vocês estão fazendo, que estão tolerando, que eu não queria que você tolerasse. Eu queria que você retirasse, eu queria que você removesse, eu queria que vocês tivessem uma atitude na vida de vocês, porque isso não está de acordo com o padrão, com aquilo que eu tinha e espero na vida de vocês. Então, se nós olharmos aqui, Jesus até elogia eles do amor, da fé, do serviço, da perseverança, mas agora Ele está apontando que tem um pecado no meio deles. E Ele fala no versículo 20, colocamos até grifado: tenho porém o fato que você tolera que essa mulher está no meio de vocês, está envolvendo. Aqui ele está falando que a galera tolerou. É mais ou menos assim. Vocês estão fazendo, operando, estão caminhando com amor, tem fé, tem perseverança, mas vocês sutilmente permitiram entrar coisas no meio de vocês que não era para entrar. E vocês até viram, porque está falando de tolerar, significa que de alguma forma a galera percebeu, sim ou não, gente? Porque se você está falando, está tolerando algo, eu estou vendo algo, mas eu tenho que tolerar. Estou tolerando. Senão ele vai falar assim: ó, vocês nem perceberam, entrou no meio. Se ele está falando que tolera, significa que talvez, possibilidade muito grande, a galera viu, se ligou, mas nós estamos fazendo, está dando certo as coisas que nós estamos fazendo, está operando, então está indo de boa. E se nós olharmos aqui, amada igreja, o que isso tem a ver com a nossa vida? Por mais que nós fomos alcançados por Jesus, tocados por Ele, nós temos que entender que esse Jesus, com olhos como chama de fogo, espera que a gente venha a ser transformado, venha a ser mudado e venhamos ser parecidos com Ele. E esse Jesus, que tem algo poderoso para mim e para você, Ele espera que a gente não tolere mais aquilo que Ele falou que era para arrancar. O Jesus de amor, Ele espera que eu e você
não venhamos mais tolerar o pecado na nossa vida. Não venhamos tolerar aquilo que não agrada a Ele. Que não venhamos a tolerar aquilo que a Bíblia fala que é completamente pecado e errado. Seja fofoca, seja mentira. No caso deles aqui, prostituição. Estavam comendo comidas consagradas a ídolos. Tudo aquilo que a Bíblia fala, meu querido, que é errado, nós temos que entender que nós não podemos tolerar. Nós temos que tomar uma atitude, uma decisão. Nós temos que ter um posicionamento. Por quê? Ele tem olhos como chamas de fogo. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. E eu e você temos que entender que quando nós toleramos e permitimos o pecado estar nas nossas vidas, as consequências são destruidoras. As consequências arrebentam a gente. Seja na área que for, a sua família não é mais a mesma. O seu profissional não é mais o mesmo. Quando nós permitimos o pecado entrar no meio da nossa vida, tudo muda completamente. A destruição, porque o pecado, presta atenção, o pecado, ele dá legalidade, repete comigo, o pecado dá legalidade. Legalidade para quem? Para Satanás tocar a minha, a sua vida. Diferente de Deus, porque por exemplo, Deus poderia invadir a vida de todo mundo e levar a galera para ser salvo, sim ou não? Eu acho que sim, tem poder. Mas Ele faz isso? Não, porque o que nós cremos, que é uma livre escolha, é um livre-arbítrio. Jesus, em uma das igrejas que nós vamos ver aqui, fala que Ele está na porta da igreja, que é dele, batendo. Vocês podem abrir para eu entrar na igreja que é minha? Se Ele fosse daqueles que arromba, sai, bem, quem manda aqui sou eu. Ele poderia fazer isso, sim ou não, igreja? Sim, só que Ele não faz. Ele fala o quê? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É uma decisão, uma escolha. Diferente dele, Satanás não age assim. Satanás não é aquele que chega e fala assim, ó, excuse me, may I come in? Tipo, eu posso entrar para infernizar você? Eu posso entrar para acabar com as tuas emoções? Eu posso entrar para abalar a tua fé? Eu posso entrar para gerar confusão no seu casamento? Estou vendo que vocês estão muito felizes. Eu posso entrar para poder trazer um fuzuê na sua identidade? Agora você não sabe o que você é nesse planeta. Posso trazer alguma coisa para mexer com você? Pergunta, você permitiria isso, sim ou não? Pastor, eu queria, pastor. Alguém queria isso? Se isso acontecesse, o que você ia falar? O quê? Para trás de mim, Satanás. Longe de mim. Só que ele não trabalha assim. Deu legalidade, ele entra. Abriu a porta, ele invade. Abriu o que nós chamamos de brecha, ele penetra. Então quando eu e você entendermos isso, vai mudar. Então o pecado que nós falamos no meio da igreja não é um padrão de regras da igreja. O seu irmão fez aqui a tabelinha nossa de pecados aqui, ó. Ele pecou, o que foi? Tabela número 4, código azul. Puxa, meu, tá de boa. Não, tabela 3, código vermelho. Meu irmão, a casa caiu, velho. Meu irmão, não, pecado é pecado. Pecado nos separa de Deus. Pecado dá brecha para Satanás tocar. Pecado traz confusão na sua casa. Pecado traz destruição na sua identidade. Pecado arrebenta com a tua vida, arrebenta com a tua empresa, arrebenta com as tuas finanças. Então quando ele fala para eles, por que vocês estão tolerando isso no meio de vocês? Isso está arrebentando com vocês, isso está moendo vocês. Mas eu não sei você, há muitos anos atrás, desde 2001, eu falei, não tem mais pecado na minha vida, eu vou caminhar em santidade ao meu Deus. Mas pastor, você não errou? Errei muitas vezes. O que aconteceu? Eu tive humildade para reconhecer meu pecado, me arrepender e falar, a partir de hoje, não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. É segundo o padrão dele, é segundo a palavra dele, é segundo o querer dele. Dê uma salva de palmas ele bem forte, aleluia. É uma decisão, isso fala de uma postura. Então Jezabel, com certeza aqui, a mulher não se chamava Jezabel, ela controlava a vida da igreja, era o poder demoníaco no meio deles.
ela os conduzia ao pecado, ao engano. É um espírito das trevas que influencia, que hoje, devido a essa mulher, chama o espírito de Jezabel, de manipulação, de controle, de tirar aquilo que é de Deus e colocar aquilo que não é de Deus. Quer se infiltrar no meio, quer enfiar no meio da minha vida, da sua vida, na nossa casa, negócio, na área que for. E quando nós falamos disso, nós achamos que apenas as mulheres têm isso, mas não, influencia até homens também. Porque se tem Jezabel, é porque tem um Acabe, um pamonha do lado, que não se posiciona. Mas isso não tem a ver, o pamonha, somente a mulher e o homem. Quem está me entendendo aqui? Tem crente que o Espírito está querendo envolver, mas tem crente pamonha, que não se posiciona. Tem crente que não toma uma decisão. Chega, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Por quê? Aquilo que eu estou fazendo vai atrair o que na minha vida? Aquilo que eu estou fazendo vai atrair o que na minha vida? Eu preciso ter isso. Esse espírito das trevas influencia os filhos de Deus a caminhar no pecado, leva-os, os conduz a caminhar no pecado. Ela vem seduzindo, vem envolvendo. Quando nós olhamos na Bíblia, tem umas características, e se você quiser anote aí. Fala de poder, então isso fala que ambas abusam de uma autoridade, status. Esse espírito quer isso, quer status, abuso. Na casa aqui quer ficar abusando de autoridade. Quem manda aqui sou eu, cala a boca e fica quieto. Nós vemos isso. Fala que ela quer calar a voz profética. Agora não é mais a direção da palavra de Deus, agora é a direção dela. Sabe o que significa isso? Nós não queremos caminhar mais segundo a palavra de Deus. Nós queremos achar boas desculpas para fazer a nossa vontade. E muitas vezes nós queremos achar até textos bíblicos para querer respaldar a nossa decisão. E muitas vezes textos isolados, fora da Bíblia não, fora o contexto, isolado. Ela também fala de manipulação. Então as duas, tanto a daquela do antigo quanto dessa agora, elas induziram outras pessoas a fazer coisas erradas, usando métodos desonestos. Só ela tem a razão e a palavra dela é o final. Essa mulher também faz a gente acabar entrando no nível de idolatria. Isso fala que uma pessoa desviava a atenção de adorar a Deus e adorava a outros. Posso tomar licença e falar o que você falou aqui no testemunho? O que você estava fazendo ali naquela situação era como ele falou: coloquei a esposa acima de Deus. Era um ídolo. Não é que ele estava adorando, mas colocou algo. Então quando eu coloco a empresa acima de Deus, me tornou um ídolo. Quando eu coloco a minha esposa, meu marido, meu ministério, minha chamada, tudo no lugar de Deus, se torna um ídolo. Vocês estão conseguindo me entender? Quando a gente coloca dinheiro acima de Deus, é um ídolo. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus se tornou nosso ídolo. Quais são os ídolos que nós temos que hoje nos posicionar? Remover, retirar, tomar uma decisão, falar chega, acabou, que em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, nós queremos remover aqui hoje. Colocamos homens no lugar de Deus. Quem liberta é Ele, quem cura é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Colocamos dinheiro no lugar de Deus, colocamos tudo no lugar de Deus, mas nada vai tomar o lugar dele, porque hoje nós nos decidimos aqui a colocar Ele no lugar mais alto. Ele é aquele que merece honra, Ele é aquele que tem que ser adorado, Ele é aquele que tem que ser exaltado, Ele é aquele que nós vamos nos curvar e dizer: o Senhor é um Deus poderoso e não há outro Deus além de ti. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Fui fazer umas pesquisas rápidas para a gente poder sempre trazer algo para a gente poder aprender um pouquinho mais. Jezabel é filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios. A raiz do nome Sidônios significa caçar ou perseguir obstinadamente. Então Jezabel, ela vem desse povo que caça, busca, vai atrás obstinadamente. O que isso tem a ver comigo e com você? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Então quando Satanás olha para você, quem ele vê? Aquele a quem ele queria tomar o trono, mas ele foi expulso. A proposta dele é sedutora. Gente, não adianta querer falar que o mundão não é bom. Vocês estão conseguindo me entender? Sim ou não? Porém, não é o que agrada a Deus e é destruidor. É mais ou menos como alguns falam, tipo maçã do amor. Mas hoje agora é o tal do morango do amor. Mas a maçã do amor é aquela coisa doce por fora, mas você vai comendo, tem as maçãs que é azeda. Quem já passou por essa experiência? O sangue de Jesus tem poder. O mundão é isso, ele vem com uma capa sedutora, envolvente, aquele charme, vai seduzindo, vai envolvendo. As propostas são boas, vai envolvendo você. Você já reparou que quando você falou, Senhor, hoje eu quero caminhar em santidade, começou a bombar os direct, estava pensando em você. O nome disso é laço. Chuta que é zica. Não dá para falar outras coisas, senão dá B.O. Chuta, envolve, porque obstinadamente está caçando para fazer com que os filhos que têm a imagem e semelhança do Pai, de Deus, mas nessa noite tem uma geração, que decide, chega, eu não vou virar agora a caça, não, eu me tornarei servo bom e fiel, eu me tornarei filho, eu estarei posicionado, eu não vou dar brecha, eu vou estar com meu Senhor, caminhando no segundo plano, o propósito dele. Mas e se eu vacilar? Eu vou reconhecer meu pecado, vou reconhecer meu erro, eu vou me arrepender e vou caminhar segundo o plano, o propósito dele. Dê mais uma salva de palmas, ele bem forte, aleluia. E se nós olharmos aqui, será que hoje nós temos tolerado o pecado em nosso meio, nas nossas vidas? Nós não podemos continuar a nossa vida achando que tudo ficará bem, porque o amor de Jesus está me abençoando e eu posso fazer o que eu quero. 1 João 3,9 fala assim: todo aquele que é nascido de Deus, olha só, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então o Senhor espera de nós um posicionamento. O Senhor espera de nós que a gente venha realmente caminhar segundo o plano e o propósito dele, segundo a direção dele. Só que aqui nós temos que entender que esse Jesus de amor, ele nos ama tanto, que ele espera que a gente venha tomar uma decisão. E ele fala para aquela galera, ele fala para aquela igreja, ele fala em Apocalipse 2:21, dei tempo para que se arrependesse. Olha só o que ele fala, pode colocar o 21 aí, por favor. Isso, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Sabe o que é isso? É a longanimidade do Senhor. O que é isso? É aquela paciência. Cara, muda. Cara, vai. Mas por que ele fala isso aqui, ó? Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Olha só o que ele continua falando. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Ele falou, eu dei tempo, mas não quis. Tá, e aí? Pastor, e se eu não quiser? A escolha é de cada um. Só que nós temos que entender que Jesus, ele não vai caminhar segundo o que a gente acha, mas segundo o que ele estabeleceu. Então quando ele fala para eles, no caso para ela, muda. Igreja, se posicione, tenha uma atitude diferente. Quanto tempo mais? Até quando? Você vai tolerar ainda? Como é que vai? Mas ela não quis, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. E qual é a consequência? É só continuar lendo o texto. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos,
Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Esse é um tipo de versículo que a gente não vê ultimamente postado. E uma pergunta: é no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Jesus falou que vai meter na cama. Vai. Mas como é isso, pastor? A graça, o amor, se arrepende, mude, pare. Quanto tempo mais? Sai daí. É brecha, é pecado, está dando permissão para o inimigo tocar. Mas se você não fizer, o reto juiz vai entrar em cena. Aí eu vou ter que falar para você: infelizmente as tuas atitudes está levando você para esse lugar. Aí ele sai e dá permissão para o bicho tocar, para tudo vir, para a zica vir, para o B.O. acontecer. Mas nós não queremos isso na nossa vida. Nós queremos hoje: chega, eu não vou tolerar mais nada que está na minha vida, que está me levando para o buraco. É tempo de se posicionar. Para de desculpa. Hoje até pessoas que se dizem ser de Deus estão distorcendo a palavra de Deus. Querem achar tudo para trazer conforto para que você continue no seu erro. Mas quanto tempo mais? Quanto tempo mais você vai tolerar? Quanto tempo mais você vai permitir? Isso vai trazer destruição para você. Isso é engano. Você foi criado homem de Deus, mulher de Deus. Não é segundo o plano, o propósito que você acha, que você quer, mas aquilo que eu estabeleci na minha palavra. Eu sondo a mente, eu sondo o coração, eu vou retribuir segundo as suas obras. O que você está fazendo hoje? É hora de se arrepender. 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 Feche seus olhos. É hora de se arrepender. É hora de se arrepender. Não dá para negociar com Jezabel. Jeú, quando foi resolver com ela, Jezabel se embelezou inteira. Colocou make. Fez um make. Fez um procedimento. Meteu um botox da época. Fiz todo o trâmite para tentar seduzir Jeú. Só que Jeú falou o seguinte: ei, você não vai me enganar não. Não vai seduzir não. Ele grita: quem está comigo? Quem? Aí aparecem os eunucos na janela, porque Jezabel vai bem na janela. Embelezou os olhos dela, porque ela quer trazer distorção na sua visão. Ela quer trazer distorção na sua visão de quem você é. De quem você é. Não, ele te ama tanto, você pode ser o que você quiser. É mentira. Se você quiser ver do jeito que você quer, a escolha é tua, mas você tem que lembrar: ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vai retribuir. Ela pintou, embelezou tudo, pintou os olhos, porque ela queria de alguma forma deturpar a visão. Mexeu na cabeça. Isso fala da mente. Ela penetra, nos seduz a tal ponto que ela começa a trazer confusão na nossa mente. Você começa a ir confuso. Você quer buscar mudança, mas você tenta ver na mente, parece que aquilo não vem. Só vem peso, só vem desgraça, não tem mais esperança. Mas nessa noite Jesus vai trazer à memória aquilo que dá esperança. Porque você tem clamado: traga a memória, Senhor, aquilo que me dá esperança. Traz a memória aquilo que me dá esperança. E aonde Jezabel estava? Pode olhar para mim aqui agora. Aonde Jezabel estava? Na janela. Então Jeú entrou. Ela sai na janela. Janela fala de intimidade. Porque você não abre a janela de casa para qualquer um entrar.
Janela você abre, a pessoa vai querer espiar o que está aí dentro. Então janela fala de intimidade. Então o que acontece aqui? Essa mulher, ela tentará de todas as formas mostrar muitas vezes pecados nossos do passado e nos intimidar ao que você fez lá atrás. Eu sei o que você aprontou. Vem querer trazer um peso, vem querer fazer com que a gente caminhe fora do plano e propósito do Senhor. Você sente um lixo. Eu sei que talvez muitos de nós aqui, assim como eu, já me envolvi em umas coisas pesadas do mundão, umas tranqueiradas. Nós somos tudo que já se converteu ex alguma coisa. Mas uma coisa tem que estar certa: todo mundo no planeta é um ex-condenado. Como assim, pastor? Nós nascemos no pecado, nós estamos condenados à perdição eterna. Então nós somos uns ex-condenados. Hoje nós fazemos parte. Nós fazemos parte daquela geração que a graça nos alcançou. Nós fazemos parte daquela geração que a graça nos alcançou. Nós fazemos parte dessa geração. Jezabel, não, aqui não. Quem está comigo? Lança da janela. Jezabel, você negocia, você arremessa da janela. Por quê? A intimidade que eu quero é com meu Jesus. O quê? Eu quero ter a mente de Cristo. O quê? Eu quero que aquele como olhos, como chama de fogo, me envolva com a glória, com a presença, com a unção, com o poder, com aquilo que Ele tem, aquilo que Ele vai liberar. Ele tem olhos como chama de fogo. Aleluia. Que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo. Deixa Ele tocar. Tem fogo, só vem Jesus, aleluia. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Maranata, hora vem. Digo porém, versículo 24, Apocalipse 2. Digo porém aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, como as profundezas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então aquela igreja que estava naquela prática, havia um peso sobre eles. Jesus agora está falando para eles: eu não vou colocar outra carga, eu não vou colocar outro peso. Na verdade Ele quer falar o quê? Eu quero libertar vocês. Por isso que você vai entender Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Olha só isso: e acharei descanso para a vossa alma. A alma é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades. Muitos de nós estamos com peso, cansaço, tormento dentro de nós. Por quê? Estamos carregando aquilo que não era para carregar. É hora de tirar, é hora de se posicionar. Uma falta de perdão também é algo que nós temos que tomar uma decisão, uma atitude, um posicionamento, uma verdade que tem que ser dita. São coisas que nós temos que arrancar. Vinde a mim. Sabe o que significa isso? Sai da onde você está e venha para aquilo que eu tenho para você. Sai desse lugar onde você está e venha aquilo que eu tenho para você. Vou falar mais uma vez: sai do lugar onde você está
e vem aquilo que eu tenho para você. É você, sai do seu lugar e vem. Sai desse lugar em que você está. Sai desse lugar em que você está. Essa lama, essa sujeira, essa mágoa, aquilo que está carregando que não é para carregar. Sai desse lugar e vem para aquilo que eu tenho para você. Sai desse lugar e vem para aquilo que eu tenho para você. Sai desse lugar e vem daquilo que eu tenho para você. Sai desse lugar e vem daquilo que eu tenho para você. Aleluia. Versículo 25: Tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Você que não tem tolerado, você que está posicionado, conserve o que você tem. Conserve o que você tem. Conserve o que você tem. Sabe o que significa? Vão ter propostas, vão ter seduções, ela vai querer envolver, o inimigo vai querer vir. Mas eu faço parte de uma geração que conserva. Eu faço parte de uma geração que conserva. Eu faço parte de uma geração que permanece firme com Ele. Uma geração que está firmada no Senhor. Aí ele fala, versículo 26: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está clamando essa noite. É um tempo de dizer chega. É uma noite de decisão. Então hoje, decide escolher Jesus. Aleluia. Orem por esses irmãos, diáconos, presbíteros, pastores. Se de alguma forma essa mensagem tocou teu coração, você fala: pastor, eu preciso hoje de uma oração, eu preciso tomar decisões. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar por você rapidamente. Aleluia. As minhas vestes brancas estão só te esperando. Eu
todo espírito de Jezabel, de sedução, de envolvimento que tem nos envolvido, nós homens, nós repreendemos agora em nome de Cristo Jesus. Nós declaramos o poder do Senhor, a unção do Senhor. Você é um homem de Deus. Não aceite mais ser envolvido pelo pecado. Não aceite mais ser seduzido por essa mulher, esse espírito maligno, essa situação como foi aquela igreja. Não é de você de alguém físico, é espiritual. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos, Pai, homens de Deus, posicionados em Ti, homens que entendem quem são em Cristo Jesus, totalmente tocados pelo Senhor, envolvidos pela Tua glória, envolvidos por Ti, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos, Pai, o Teu poder, a Tua glória, toque os corações deles. Homens segundo o plano e o propósito de Deus, homens posicionados no Senhor, homens caminhando segundo a verdade dEle, em nome de Cristo Jesus. Espírito do vivo Deus, nós como autoridade dessa casa, como os pastores dessa casa, que o Senhor nos comissionou e nos enviou para esse tempo, nós nos arrependemos por toda a liderança autoritária, por todo o espírito de manipulação sobre as vidas, sobre as ovelhas, por todo o controle maligno trazendo peso, distorção da Tua paternidade. Nós Te pedimos perdão, Senhor, por toda a manipulação que foi feita com pedidos exigentes com cobranças malignas, todo o peso de Satanás colocado sobre a vida dos homens e mulheres, venham ser cancelados no nome de Jesus Cristo. Espírito de sedução, espírito de manipulação, você foi desmascarado no poder, unção e autoridade no nome de Jesus. Há uma coroa da glória sobre as nossas vidas, ao derramar fresco do Espírito Santo, nós não cederemos às artimanhas das trevas, Satanás e seus demônios, manipulação maligna de Jezabel, de Acabe. Reconheça o Espírito de Deus. Nós pedimos perdão, Senhor, porque nós não queremos colocar o homem no trono. Não existe homem no trono, existe servos humildes que ouvem a voz de Jesus. Não existe homem poderoso, não existe homem que pode mudar cenários, mas o único que tem o poder é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Cancelado todo o trono que foi levantado a homens nessa casa. Não existe nada, nem ninguém que pode realizar o que o Senhor pode. Nós nos arrependemos como igreja, nós nos arrependemos como pastores. Que seja arrancado todo véu, que seja arrancada todo véu, toda cegueira espiritual, todo jugo pesado, que seja destronado. Satanás, espírito de Jezabel, você foi destronada dessa casa, você foi destronado dos nossos corações. Não haverá nada que o Espírito do Senhor possa realizar. Envie os teus anjos fazendo a limpeza desse ambiente. Redime esse altar, Senhor. Passa o teu sangue sobre esse altar, Senhor. Todo o pecado que foi praticado, toda palavra mentirosa, tudo aquilo que foi manipulação, passa o teu sangue, Jesus. Nos perdoa. Nos humilhamos diante do teu altar, porque carecemos da tua glória, carecemos do teu perdão. Precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Precisamos que o Senhor olhe para as nossas vidas e venha encontrar a recompensa de filhos humildes, de servos que não esperam nada em troca, que não querem recompensas humanas, que exigem dos outros. A nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está em Ti, naquilo que o Senhor vai fazer. A nossa recompensa é eterna, a nossa recompensa é estar com o Senhor. Espírito do vivo Deus, ouve o nosso clamor, recebe a nossa oração, nos perdoa, nos purifica, nos lava,
Toca na nossa mente, porque queremos ser restaurados e tocados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz eternidade se alinhar com o natural. Hey! E da terra nós que somos pó, clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar diante do teu altar. Fere, oh Jesus. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar. Receba, até que Ele venha sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Os céus sonharão e toda a terra será cheia da tua glória. Os homens verão